Tudo bem? Aqui quem tá falando é a Química Clara. Voltei com as minhas videoaulas aqui no YouTube. Tô querendo investir um pouco mais no YouTube. Me sigam no Instagram, Química Clara, no TikTok, aqui no YouTube. Falando sobre eletroquímica de uma maneira geral, fazer uns exercícios de pilha. Chega o final de ano, a galera aí fica apertada com nota, com recuperação. A química é fácil, a química é linda, só precisa vê-la com calma. Qualquer coisa, manda mensagem no Instagram. Claro, tô precisando de aula disso. Me faz um vídeo disso. Vamos resolver a questão de ita, de Enem. Me ajudem, que eu ajudo vocês. Bom, então hoje eu vou falar de eletroquímica. Só que antes de a gente entrar no conceito de eletroquímica, a gente precisa rever alguns conceitos. Como, por exemplo, o conceito de oxirredução e redução. De oxirredução, que vai vir oxidação e redução, perdão. Então, o que é oxidação? É a perda de elétrons por espécie química. Então, aqui ele estava com 0 foi 2+. Mas, poxa, Ana, como assim ele estava 0? Ele está com 2+. Como que ele perdeu? Porque na química, os cátions, né, que são os positivos, é quem perde os elétrons. É como se, tipo assim, ele tivesse com mais, pedindo mais, por favor, eu preciso de mais, eu perdi. E os ânions, quem ganham, né? Por que eles ficam ganham e ficam com menos, né? Porque eles ficam, tipo assim, ai, por favor, eu preciso de menos, já tô com muito. Então, eu sempre falo essa lógica para os meus alunos, que dá um pouco certo. Então, a redução é o ganho de elétrons para uma espécie química. Então, ele estava 2+, foi para 0, então ele acabou ganhando 2 elétrons. E importante, eu tenho 2 espécies químicas. Uma tem que oxidar e automaticamente a outra tem que reduzir. Eles não ocorrem isoladamente, eles correm simultâneo. Então, enquanto um estiver oxidando, o outro vai estar reduzindo. Por isso se chama oxirredução, porque eles ocorrem ali ao mesmo tempo. E sempre os elétrons que eu oxido vai ser o mesmo elétron que eu vou estar reduzindo. Então, você tem que estar ali balanceado, tem que estar ali bem equilibrado. E aí, a gente vai ter a oxirredução e o NOx, né? Qual vai ser essa relação? Também aconselho vocês a pegar uma aulinha de NOx, se for o caso aqui, se esse vídeo der uma boa entrega aí, eu faço uma aula de NOx. Então, a oxidação, você vai ter um número algébrico, aumento algébrico do NOx, que vai ser a perda de elétrons. E a redução, você vai ter uma diminuição algébrica e você vai ter um ganho de elétrons. Então, tá? Como tá representado aqui nesse esquema, né? O zinco de 0 ele vai mais 2, o NOx aumenta, que perde o elétron, sofre oxidação, e o cobre tá indo de mais 2 a 0 aqui, né? Porque quando ele tá sozinho é 0, então ele diminui, sofre redução e eu ganho de elétron. E aí a gente vai ter o agente oxidante e o redutor. Bastante informação até agora, né, galera? E nem entramos ainda muito em eletroquímica. Então, o agente oxidante é o reagente que contém o elemento que sofre redução. Por quê? O agente oxidante é aquele que sofre redução. E quem sofre redução, lembra que eu falei que eles são simultâneos? Então, quem sofre redução provoca a oxidação. Então, quem sofre, concorda comigo, quem sofre oxidação vai ser o agente oxidante? E quem sofre oxidação está provocando a redução, então ele vai ser o agente redutor, meio que quem provoca aquilo. Show? Então, esses temas a gente precisava estar tendo uma revisada. Agora vamos entrar de fato na eletroquímica. A eletroquímica estuda as soluções eletrolíticas e o fenômeno que ocorre quando são colocados em eletrodos nessas soluções. Basicamente, aqui está até grifada, a eletroquímica é a conversão de energia química em elétron e vice-versa. Então, ali, eu vou estar tendo aqui uma reação química e aí eu vou gerar energia elétrica com ela, ou eu vou ter uma energia elétrica e gerar uma reação química. Então, esse quadrinho aqui é muito importante, esse esquema aqui. Porque a reação química, quando eu tenho energia química e eu converto ela em energia elétrica, esse é um processo espontâneo. E aí a gente vai ter a pilha, que a gente vai estudar. E quando eu tenho uma energia elétrica e transformo em uma reação química, numa energia química, eu vou ter um processo não espontâneo. Então a gente tem que estar forçando para que aquele processo aconteça. E aí eu vou estar tendo quem? Eu vou estar tendo a eletrólise. Então, aí a gente vai ter, né, o cálculo da DDP, que é esse deslocamento de elétrons, que a gente pode chamar de DDP, força eletromotriz, delta E, que aí vai ser o E ali de redução, né, energia de redução, menos energia de oxidação, que aí eu coloco também como o E do cátodo menos o E do ânodo, ou o E de oxidação mais o E de redução. Mas eu gosto mais dessa formulinha aqui, sei lá, me deixa
sei lá, gosto mais, me familiarizei mais. E aí, se essa DDP der positiva, indica que o processo é espontâneo. Então, a gente está falando de uma pilha. E agora, se essa DDP der negativa, é um processo forçado, não espontâneo. Que aí vai ser uma eletrólise. Tranquilo, galerinha? Se eu estiver falando muito rápido, que é um defeito meu, por favor, me avisem nos comentários. Por favor. Agora vamos para as pilhas de baterias, entendeu? As pilhas de baterias, a gente vai ter a conversão de energia química em energia o quê? Elétrica. Então, as reações de redox com força eletromotriz positivas. Então, redox que eu falo, redução e oxidação. Então, a força eletromotriz, né? Mais conhecida como DDP também, ela tem que ser positiva para esse processo ser espontâneo. E aqui agora eu vou ter a minha pilha, os meus dois polos, os meus dois eletrodos. Aqui eu tinha que ter desenhado um eletrodo, né? Mas eu não sou muito boa com desenho. E o que seria um eletrólito, né? É a solução condutora de íons, que é essa solução que vai estar conduzindo. Então, o meu cátodo, como ele está perdendo, né? Como ele está ganhando, na verdade, o elétron, ele vai estar positivo. Ele vai estar positivo, e o meu ânodo, que vai estar perdendo, ele vai estar negativo. Então, aqui eu vou ter o cátodo, onde ocorre redução, e é o agente oxidante. E aqui, no ânodo onde está ocorrendo a oxidação, eu vou ter o meu agente redutor, correto? E os elétrons vão estar sempre indo do polo negativo para o positivo. E aqui a gente tem a ponte salina, porque é para dar o equilíbrio dos íons, né? Equilíbrio dos íons. E essa placa aqui, né? Se eu tivesse feito aqui um eletrodo, que eu não fiz, ele vai estar oxidando, então ele vai estar enferrujando, então a gente pode remeter a ferrugem. Então, esse eletrodo aqui, ele vai diminuir, enquanto esse aqui, como vai estar recebendo os elétrons, ele vai acabar estufando. Show, galerinha? Então, outra coisa muito importante. Qual a diferença entre pilha e bateria? As pilhas possuem dois eletrodos, enquanto as baterias, elas são formadas por várias pilhas, sabe? Como se aqui eu tivesse a minha pilha, né? Nossa, ficou horrível o desenho, gente. Releve aqui eu com desenhos. Como aqui eu tenho minha pilha, polo positivo e negativo, né? Então, aqui eu tenho a minha pilha. Agora, já a minha bateria funciona do mesmo jeito, né? Só que aqui, tá vendo? Dois polos, dois eletrodos. Só que a minha bateria vai ser um conjunto de pilhas, certo? Nossa, gente, me recuso, vou desenhar direitinho. A minha pilha aqui, minha bateria, vai ser um conjunto de pilhas. Você pode até procurar na internet depois. Então, as minhas baterias vão ser um conjunto de pilhas. Elas vão estar todas juntas, certo? Meu Deus. Elas vão estar todas juntas, funcionando simultaneamente. Show? Então, fechamos pilhas até agora. Vamos que vamos. Se eu tiver falando muito rápido, deixem dúvidas nos comentários. Se vocês quiserem esse resumo, disponibilizam tranquilamente. Adoro fazer esse resumo. Estava inspirada nisso. Tem tempo que eu já fiz esse. Então, eletrólise. A eletrólise é o inverso da pilha. Até porque, né, já acho que já ficou um pouco claro, porque é um processo não espontâneo. Então, se a pilha é um processo espontâneo e esse aqui é um processo não espontâneo, então ele obviamente vai ser o inverso da pilha, né? Que é a conversão de energia elétrica em energia química. E aí tem que ter a partir de um gerador. Por isso que ele é não espontâneo. Isso que deixa ele não espontâneo. Porque que tem que ter um gerador. Já a pilha, a gente coloca ali para reagir, né? Botou tudo que tem que botar e ela vai tranquilamente, sabe? E as reações redox com força eletromotriz negativa. Então, aqui eu tenho o meu ΔE, aqui esqueci de botar na pilha, né? Meu ΔE tem que ser positivo. E aqui, o meu ΔE vai ser negativo, certo? E aí são produzidas substâncias simples. O cátio recebe o elétron e o ânion do elétron. Então, ambos ficam carga elétrica nula e química. Aí nós temos dois tipos de eletrólise. A gente tem a eletrólise ígnea, que é na ausência de água, substância fundida, derretida, que aí você vai liberar íons.
E a gente vai ter a eletrólise em meio aquoso, que é a substância, obviamente, dissolvida na água. E aí, por que a galera se confunde? Porque é o inverso da pilha. Então, na eletrólise, o cátodo é, né, negativo, mas ainda continua ocorrendo redução. E o ânodo é positivo, mas continua ocorrendo oxidação. E aí o fluxo de elétrons vai mudar, vai ser do cátodo pro ânodo. Então, isso confunde. Gente, vou dar uma minha humilde opinião, assim. Eu adoro a matéria de eletroquímica, por isso que eu peguei essa matéria pra dar, assim, aleatoriamente. Mas, gente, a pilha, ela tem todo um brilho, ela tem todo um, sabe? Agora, a eletrólise, eu acho que tá muito sem graça. Mas pra gente fechar os conteúdos, a gente vai ter equação de inércia. O que vai ser essa equação de inércia? Quando a gente quer medir a variação do potencial da pilha em um certo instante. Como assim um certo instante? Quando a gente tem concentrações... Quando a gente tem concentrações diferentes dos reagentes, dos produtos. Então, assim... né? Então, aí, qual que vai ser? Vai ser a variação do potencial padrão da pilha, né? Porque toda pilha tem um potencial padrão ali, em soluções padrões, temperatura padrão, um mol, enfim, né? E aí, aqui a gente quer variar na equação de Nash quando essas concentrações não estão no padrão. Então, aí vai ser a variação, né, do potencial da pilha padrão, aí menos esse número físico que é 0, menos 0,0592, dividido por N, que é o número de mols de elétrons que vai estar ocorrendo ali. A gente vai ter que fazer umas semi-reações aqui, nesse próximo exemplo aqui, que vocês vão entender. Vezes log da concentração, né, vai ser produto sobre reagente, vou botar aqui, vai ser produto sobre reagente. E aqui, ó, o N de cima, a concentração dos reagentes produtos elevado ao seu quociente estequiométrico. Então, muito tranquilo, gente. Posso trazer depois umas questões disso. Quero um feedback, mas eu posso trazer, acho que na próxima aula eu vou trazer questões aqui, deixa eu até colocar aqui, de equação de Nash. Tranquilo? E vocês podem ficar na dúvida. E eletroquímica sempre cai no Enem. A equação de Nash não, mas a parte de pilha cai muito no Enem. Muito mesmo. Bom, eu trouxe 3 questões rápidas pra gente colocar os nossos conhecimentos em prática e eu também poder explicar um pouco melhor. Bom, observe a pilha. Então, a gente tem essa pilha aqui. Certo? Tranquilo? Então, quando eu desenho a pilha aqui, eu já tô vendo quem tá reduzindo e quem tá oxidando. Então, eu já sei quem é meu cátodo e quem é meu ânodo. Mas vamos por partes. Letra A. Quais são as semi-reações? Então, a primeira semi-reação vai ser cobalto dando a cobalto 2+, mais 2 elétrons. Tranquilo? A segunda reação vai ser o ouro 3+, mais 3 elétrons, dando ouro ferro. Difícil? Não é difícil, pessoal. Só vocês olharem aí. A B, qual vai ser a equação global? Então, vamos lá fazer a equação global. Eu tenho as minhas 2 semi-reações, né? Tenho aqui as minhas 2 semi-reações e eu tenho que fazer uma equação global. Então, vamos lá. A minha equação global, eu tenho que igualar essas semi-reações e fazer uma equação global, uma reação só. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar o que está igual, diferente, né? Ele é igual, que vai ser o número de elétrons. Só que eu preciso que eles sejam iguais e estejam em lados opostos. E aí, eles não estão em número iguais. Então, eu tenho que multiplicar eles por 1, que eles ficam com o mesmo número de elétrons. Então, aqui eu vou multiplicar por 3, vamos por tentativa, e aqui por 2. E aí, vai ficar 3 cobre, dando 3 cobre 2+, mais 6 elétrons. E aí, depois, o que vai acontecer? 2 ouros 3+, mais 6 elétrons, dando 2 ouro 0. Então, aí, eu consegui igualar o número de elétrons para eu poder cortá-los. Porque o número de elétrons não me interessa na equação global. E agora sim, eu vou ter minha equação global. 3 cobalto mais 2 ouro 3+, dando 3 cobre 2+, mais 2 ouro 0. Show? Então, essa é a minha equação global. A
Agora, letra C. Quem sofre oxidação? Quem está oxidando? Quem está perdendo os elétrons? O cobalto. Aqui, ó. De 0, ele está indo para 2+. Quem sofre a redução? Quem sofre a redução aqui vai ser o ouro. Ele está indo de 3+ para 0, que é 3+ para 0. Agora, qual o eletrodo positivo ou cátodo? O eletrodo positivo ou cátodo é aquele que sofre a redução. Então, o eletrodo positivo ou cátodo é o quê? O ouro. Tranquilo? E agora, quem é o eletrodo negativo e o ânodo? Vai ser quem está sofrendo oxidação. Quem está sofrendo oxidação vai ser o cobalto, certo? E qual é o sentido do fluxo de elétron? O sentido do fluxo de elétron é ânodo, cátodo. Então, né? Menos, mais. Então, o sentido do fluxo de elétron vai ser cobalto, ouro, né? Fazendo setinha. Auro. Meu Deus. Ouro. Tranquilo? Agora, a segunda questão. Essa aqui nem pediu para calcular o DDP da pilha, né? Tamo bem, até porque ele não deu nenhum número. Outra questão. Considere as seguintes semi-reações e os potenciais. E os potenciais normais de redução. O potencial da pilha é formado pela junção dessas duas semi-reações. E aí tá uma questão boa demais. Como assim você olhando, você sabe quem tá reduzindo e quem tá oxidando? Tem que ficar de olho. Tá vendo que aqui ele me deu potenciais normais de redução. Então, esses dois aqui estão com potenciais de redução. Então, você concorda comigo que comparando um com o outro, quem tiver um maior potencial de redução vai tender a reduzir. E quem tiver um menor potencial de redução vai tender a oxidar. Mas, Ana, os dois têm um potencial de redução. Todos eles podem reduzir. Ou todos eles podem oxidar. Mas a gente tem que comparar um com o outro. Então, comparando um com o outro, esquece todo o resto. Quem tende mais a reduzir entre eles? Porque um tem que reduzir, outro tem que oxidar. Quem tende a reduzir? Quem tem maior potencial, porque estamos falando de potenciais de redução. Fica de olho. Show? E agora é mole. Não precisamos fazer equação global, não precisamos fazer nada. O potencial da pilha. A DDP. Ou ΔE. Que vai ser o E do cátodo menos o E do ânodo. Show? Tá aqui, E do ânodo. E aí vai ficar ΔE igual cátodo 150, 1,5, desculpa, menos 0,25. Então, pessoal, meus alunos às vezes dão uma derrapada aqui. Tomar cuidado com isso aqui, porque menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, vai ser 150 mais 0,25. Isso aqui dá 1,75, certo? Só pra gente ter isso, 1,75. Então, ΔE é igual a mais 1,75, o que? Bolinhas, luzes, 1,75 volts. Então, a gente confirma aqui, ó, uma pilha pela sua DDP aí positiva, certo? Muito tranquilinho, né? Então, é só ver quem é maior pra ver quem tá reduzindo. Por isso que eu gosto de fazer questões, porque aqui fica muito teórico eu explicar tudo isso a vocês, sabe? Então, por isso que eu gosto de colocar aqui. Último exercício, muito tranquilinho. Na reação química expressada pela reação, podemos afirmar que houve oxidações do zinco e do cobre? Não, só tem como oxidar um. Reduções do cobre e do cobre zero? Sim, reduções do cobre e do cobre zero. Show? Então, seria essa letra B. Mas vamos lá. Oxidação do Zn e redução do cobre 2+. Também teve. Então, aqui, ó. Essa aqui tá errada, tá vendo? Ó? Não era para marcado, não. Reduções do cobre 2+? Sim. E redução do cobre zero? Não, cobre zero ele ficou ali. Show? Oxidação do Zn, 0. Sim, ele oxidou. E redução do cobre 2+? Sim, ele reduziu. Marquei errado. Oxidação do Zn 2+? Não. Redução do cobre 0? Também não. Oxidação do cobre 2+? Não. Oxidação do cobre 2+ reduziu. Então, letra C. Desculpa, pessoal, que já são meia-noite e 7, já tô meio assim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Posso mandar isso aqui por e-mail, pelo Instagram.
E espero que vocês interajam ao meu TikTok. Eu tô postando meu dia a dia de estudos, que eu tô terminando a faculdade, tô estudando. E é isso aí, galera. Um beijos e até a próxima aula.